7 segundos. Era tudo o que ele precisava. Você entrou num barzinho em Copacabana, numa festa junina, num ambiente qualquer. Ainda não tinha dito uma palavra. Ainda não tinha feito nada. E ele já sabia. O narcisista tinha te escolhido antes de você abrir a boca. Isso não é coincidência. Não é azar. E definitivamente não é paranoia sua. Existe um mecanismo neurológico documentado que explica por que você, especificamente você, foi detectado antes mesmo de respirar aquele ar pela segunda vez. O Dr. Paulo Campos, psiquiatra que já participou do Huberman Lab, um canal de referência em saúde mental, para discutir saúde mental e narcisismo, revelou algo que a maioria das pessoas ignora completamente. Narcisistas não escolhem vítimas aleatoriamente. Eles não estão jogando dados. Existe um radar interno, um sistema de detecção afinado por décadas de sobrevivência emocional, que identifica exatamente quem vai servir ao propósito deles. E aqui está a parte que vai te perturbar. Esse radar detectou algo em você, algo que você nem sabe que está emitindo. Algo que Jung chamou de a luz da sombra dourada. E Huberman confirmou com neuroimagem. Guarde essa informação, porque ela vai mudar completamente a forma como você se protege. A primeira coisa que você precisa entender é que o cérebro do narcisista funciona de forma radicalmente diferente do seu. Estudos de neuroimagem, publicados em 2024 e 2025, mostram que pessoas com traços narcisistas apresentam padrões de conectividade cerebral únicos. A amígdala, aquela região do cérebro responsável por processar emoções e detectar ameaças, funciona de uma maneira muito específica neles. Em pessoas saudáveis, a amígdala se ativa quando há perigo real, quando alguém te olha de forma ameaçadora, quando você está em uma situação de risco. É um sistema de alarme. No narcisista, essa amígdala tem uma calibração diferente. Ela é hipoativa para a empatia. O narcisista, literalmente, não processa o sofrimento alheio da mesma forma que você. Mas, e aqui está o ponto crucial, ela é hiperativa para qualquer coisa que ameace a autoimagem dele, ou que possa servir como fonte de validação. Pensa nisso por um segundo. O cérebro do narcisista está constantemente escaneando o ambiente, não para detectar perigo, mas para detectar suprimento, para encontrar quem pode alimentar aquele vazio interno que ele carrega. E esse escaneamento acontece em milissegundos, antes de qualquer palavra, antes de qualquer interação consciente. Dr. Paulo Campos explicou no Huberman Lab que o narcisismo é fundamentalmente caracterizado por um déficit de prazer e uma inveja profunda. O narcisista experimenta uma fome constante, uma sensação de que os outros têm algo que ele não tem. E essa fome cria um radar. Agora pensa no outro lado da equação. Pensa em você. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você é o que podemos chamar de pessoa altamente sensível. Talvez você seja o que alguns chamam de empata. Talvez você seja simplesmente alguém que cresceu aprendendo a ler emoções nos outros antes de cuidar das suas próprias. E aqui está o que a neurociência recente descobriu sobre você. Pessoas altamente sensíveis apresentam atividade aumentada na ínsula anterior, uma região do cérebro ligada à consciência corporal e à percepção de estados emocionais. Elas têm conectividade elevada na Default Mode Network, a rede cerebral associada à autorreflexão e ao processamento de significado. E, crucialmente, elas emitem sinais não verbais, que são praticamente invisíveis para a maioria das pessoas, mas que brilham como um farol para quem está caçando. O narcisista não te escolheu apesar de você ser sensível. Ele te escolheu porque você é sensível.
porque a configuração do seu sistema nervoso emite exatamente o tipo de frequência que o radar dele está programado para detectar. Calma, porque o que Jung descobriu sobre isso há mais de 100 anos vai explicar exatamente por que essa dança acontece. Carl Jung desenvolveu o conceito de sombra para descrever as partes da nossa psique que reprimimos. As partes que não queremos ver. Os aspectos de nós mesmos que jogamos no porão do inconsciente porque eles não se encaixam na imagem que queremos projetar para o mundo. Mas Jung também falou de algo menos conhecido. A sombra dourada. A sombra dourada contém não apenas nossos aspectos negativos reprimidos, mas também nossos talentos, nossa luz, nosso potencial que tivemos que esconder para sobreviver. E Jung percebeu algo fascinante sobre como pessoas com diferentes configurações de sombra se atraem. O narcisista e a pessoa altamente sensível são o que Jung chamaria de sombras complementares. Eles se encaixam como peças de um quebra-cabeça tóxico porque cada um carrega no inconsciente exatamente o que o outro reprimiu. O narcisista reprimiu sua vulnerabilidade, sua capacidade de sentir genuinamente, sua humanidade frágil. Essas coisas foram tão dolorosas na infância dele, tão punidas, tão rejeitadas, que ele as enterrou completamente e construiu uma máscara de invulnerabilidade sobre elas. A pessoa altamente sensível, por sua vez, muitas vezes reprimiu seu poder, sua capacidade de dizer não, seu direito de ter necessidades próprias. Essas coisas também foram punidas na infância. Talvez você tenha aprendido que ser notado era perigoso, que ter necessidades era egoísmo, que sua função era cuidar dos outros. Quando essas duas estruturas psíquicas se encontram, acontece o que Jung descreveu como uma projeção mútua de sombra. O narcisista vê na pessoa altamente sensível tudo o que ele enterrou, toda aquela vulnerabilidade autêntica que ele não consegue acessar em si mesmo. E essa visão desperta uma fome, uma necessidade de consumir, de possuir, de destruir aquilo que ele não pode ser. E a pessoa altamente sensível vê no narcisista aquela máscara de confiança, aquela aparente segurança, aquele poder que ele próprio reprimiu, e sente uma atração, uma esperança inconsciente de que, estando perto daquele poder, talvez ele possa finalmente reivindicar o seu próprio. Essa dança psicológica acontece antes de qualquer palavra ser trocada. Acontece no nível do inconsciente, no nível do corpo, no nível daqueles 7 segundos. E aqui está a validação neurocientífica que prova que Jung estava descrevendo um fenômeno real. Pesquisadores descobriram que a comunicação não verbal é processada pelo cérebro aproximadamente meio segundo antes das palavras. Seu sistema nervoso está constantemente enviando e recebendo sinais que nunca chegam à consciência. Microexpressões faciais são decodificadas instantaneamente pelo cérebro de outra pessoa, fora do alcance da percepção consciente. O narcisista, com aquela amígdala hiperativa para fontes de suprimento, está processando seus sinais não verbais de forma extremamente eficiente. A postura do seu corpo, a forma como você segura os ombros, o padrão da sua respiração, a microexpressão que cruza seu rosto por milésimos de segundo quando você entra em um ambiente novo. Tudo isso conta uma história sobre você, uma história que você nem imagina que está contando. Uma história que diz ao narcisista exatamente o que ele precisa saber. Estudos de 2025, usando análise de conectividade cerebral, mostraram que traços narcisistas estão associados a padrões específicos de ativação no córtex pré-frontal medial e na amígdala.
Essas regiões trabalham juntas para processar informação social e tomar decisões sobre quem é útil, quem é uma ameaça, quem pode servir como fonte de validação. E a parte perturbadora é que essa avaliação acontece automática e inconscientemente. O narcisista não está sentado calculando friamente quem vai ser sua próxima vítima. O cérebro dele simplesmente faz isso. Da mesma forma que seu cérebro calcula a distância, antes de você pegar um objeto, sem que você pense conscientemente sobre física. Agora você entende. Por que não foi coincidência? Mas aqui está a pergunta que você precisa fazer. Por que isso é escondido? Por que ninguém te contou sobre esse mecanismo de detecção? Parte da resposta está no preconceito acadêmico, que ainda existe contra Carl Jung. Muitos pesquisadores modernos ignoram completamente o trabalho dele, porque ele falava de conceitos como o inconsciente coletivo, que pareciam místicos demais. Eles preferem fingir que a psicologia começou com o behaviorismo ou com a neurociência cognitiva. Mas a verdade é que Jung mapeou esses padrões de atração tóxica há mais de um século. Ele documentou como personas e sombras se atraem, como os opostos psíquicos se buscam, não por amor, mas por compensação. Como relacionamentos destrutivos frequentemente começam com uma atração magnética, que parece destino, mas que na verdade é o inconsciente, tentando resolver seus conflitos através do outro. E a neurociência moderna está finalmente provando que ele estava certo o tempo todo. Outra parte da resposta é que essa informação não é conveniente. Não é confortável dizer às pessoas que elas estão emitindo sinais que as tornam alvos. Parece culpabilização da vítima. Parece que estamos dizendo que é culpa sua ter sido escolhida. Mas não é isso. Não é culpa sua. Você não escolheu ter essa configuração neurológica. Você não escolheu crescer em um ambiente que te ensinou a reprimir seu poder e amplificar sua receptividade aos outros. Você foi moldada por circunstâncias que não controlou. O que você pode controlar, a partir de agora, é o que faz com essa informação. E isso nos leva ao protocolo de proteção, que combina Carl Jung e Andrew Huberman. O primeiro passo é reconhecer seu padrão de emissão. Pessoas altamente sensíveis frequentemente têm uma postura corporal característica. Ombros ligeiramente curvados para dentro. Olhar que busca o olhar do outro para calibrar segurança. Respiração que muda sutilmente, dependendo da energia do ambiente. Esses não são defeitos. São adaptações inteligentes que seu sistema nervoso desenvolveu. Mas eles também são os sinais que o radar narcisista detecta. Andrew Huberman fala extensivamente sobre como a postura corporal afeta, não apenas como os outros te percebem, mas como seu próprio cérebro processa emoções. Quando você conscientemente expande sua postura, quando você ocupa mais espaço, você está enviando sinais para o seu próprio sistema nervoso de que você está segura e, simultaneamente, você está mudando os sinais que emite para o ambiente. O segundo passo vem diretamente de Carl Jung. É o trabalho de integração da luz da sombra dourada. Você precisa reclamar aquelas partes de você que foram reprimidas. O seu poder, o seu direito de ter necessidades, a sua capacidade de dizer não sem culpa. Isso não acontece de uma hora para outra. É um processo, mas cada vez que você reconhece uma situação onde seu instinto disse não e você disse sim, você está identificando uma área onde sua sombra dourada está enterrada. Cada vez que você se pega cedendo para evitar conflito,
Você está vendo a face do seu poder reprimido. O terceiro passo é o que Andrew Huberman chamaria de modulação do sistema nervoso. Práticas como o suspiro fisiológico, que é uma respiração dupla seguida de uma expiração longa, podem acalmar o sistema nervoso em tempo real. Isso é importante, porque o narcisista detecta estados de ativação. Quando você está ansiosa, seu corpo emite sinais diferentes de quando você está centrada. Não se trata de fingir, não se trata de usar uma máscara. Se trata de realmente mudar seu estado interno, para que os sinais que você emite naturalmente sejam diferentes. O quarto passo é a prática de observação consciente. Antes de interagir em ambientes sociais, tome um momento para observar quem está presente. Note quem parece estar escaneando o ambiente, quem parece estar buscando algo. A atenção do narcisista tem uma qualidade específica. É uma atenção que consome, uma atenção que está avaliando o que pode extrair. Com prática, você começa a reconhecer essa qualidade de atenção antes que ela se direcione para você. E o simples ato de reconhecer muda a dinâmica, porque você não está mais sendo escaneada sem saber. Você está observando. Quem observa? O quinto passo é o mais difícil. É aceitar que você sempre será vista por narcisistas. A sensibilidade que você carrega não vai desaparecer. A luz que você emite faz parte de quem você é. E tentar apagar essa luz para não ser vista seria uma traição ainda maior do que qualquer narcisista poderia cometer contra você. O objetivo não é se tornar invisível, é se tornar consciente, é saber o que você emite, é escolher quem tem acesso, é reconhecer o radar antes que ele te localize e quando ele te localizar, porque eventualmente vai, é ter a estrutura interna para não ser consumida. Carl Jung escreveu que a individuação, o processo de se tornar inteiro, inclui integrar nossa vulnerabilidade e nosso poder. Não é sobre eliminar a sensibilidade, é sobre adicionar força a ela. Não é sobre deixar de brilhar, é sobre brilhar de uma forma que não convida predadores. E Andrew Huberman, com toda a sua ciência de protocolos e otimização, confirma o mesmo princípio de forma diferente. Você não pode controlar completamente como os outros te percebem, mas você pode controlar seu estado interno. E seu estado interno modifica os sinais que você emite. E os sinais que você emite determinam quem você atrai. O círculo que conecta tudo isso é mais profundo do que você imagina. Quando Carl Jung escreveu sobre a projeção de sombra, ele estava descrevendo um fenômeno que acontece constantemente entre todas as pessoas. Nós projetamos nos outros aquilo que não conseguimos ver em nós mesmos, o que amamos neles. É frequentemente o que reprimimos em nós, o que odiamos neles. É frequentemente o que negamos em nós. Mas entre o narcisista e a pessoa altamente sensível, essa projeção atinge um nível extremo, porque ambos têm sombras muito densas. Ambos reprimiram aspectos centrais de quem são. E quando essas sombras densas se encontram, a atração é magnética. O narcisista projeta na pessoa altamente sensível sua própria vulnerabilidade negada. Ele vê naquele ser sensível tudo o que ele teve que matar em si mesmo para sobreviver. E essa visão desperta dois impulsos simultâneos. O impulso de possuir, de ter aquela vulnerabilidade que ele não pode acessar internamente. E o impulso de destruir, de aniquilar aquilo que o lembra do que ele perdeu. Essa é a razão pela qual o ciclo narcísico começa com uma idealização intensa
e termina com uma desvalorização brutal. O narcisista está tentando resolver um conflito interno através de você. Primeiro, ele te idealiza, porque você representa o que ele perdeu. Depois, ele te destrói, porque você o lembra do que ele não pode ser. E o empata. O empata projeta no narcisista seu próprio poder reprimido. Vê naquela máscara de confiança uma promessa. Se eu ficar perto dele, talvez eu absorva essa força. Se eu o amar suficientemente, talvez ele me ensine a ser assim. Se eu o curar, talvez eu me cure. Mas aqui está a tragédia. Aquele poder que você vê no narcisista não é real. É uma persona. Uma máscara construída sobre feridas profundas. E você está tentando reivindicar seu próprio poder através de alguém que, na verdade, não o possui. A neurociência confirma isso de forma brutal. Estudos mostram que o córtex pré-frontal de pessoas com alto narcisismo apresenta um funcionamento atípico. O córtex pré-frontal é responsável pela regulação emocional, pela tomada de decisão, pela consideração das consequências. Quando essa região funciona de forma diferente, a pessoa parece ter uma confiança que, na verdade, é incapacidade de processar adequadamente riscos e impactos. Você está projetando poder em alguém que, na verdade, tem um déficit de processamento. A confiança que você vê não é força integrada, é ausência de certos freios neurológicos. E essa é a razão pela qual você precisa parar de buscar seu poder em outras pessoas. O trabalho junguiano de individuação é exatamente isso. É recolher as projeções. É perceber que tudo o que você admirou ou temeu em outros, você carrega em potencial dentro de si. É integrar as partes fragmentadas da psique em um todo coerente. Carl Jung estaria de pleno acordo quando você faz esse trabalho, quando você reivindica sua própria força sem precisar encontrá-la refletida em alguém. Algo interessante acontece. Você ainda emite luz, você ainda é sensível. Mas os sinais que acompanham essa sensibilidade mudam. O narcisista detecta vulnerabilidade como alvo, mas vulnerabilidade com poder integrado não se apresenta da mesma forma. Não emite os mesmos sinais, não dispara o mesmo radar. É como a diferença entre um animal ferido e um animal descansando. Ambos podem estar parados. Ambos podem parecer tranquilos, mas o predador sabe a diferença. O corpo ferido emite sinais de disponibilidade. O corpo descansado emite sinais de presença, que não convida ao ataque. Isso não significa que você se torna invulnerável. Significa que você muda a frequência. E com a frequência diferente, você atrai pessoas diferentes. Existe uma pergunta que paira sobre tudo isso. Se o narcisista te detectou em 7 segundos, existe alguma forma de você detectá-lo antes? A resposta é sim, e ela também está na interseção entre Jung e neurociência. O narcisista tem um padrão de atenção característico. É uma atenção que avalia, uma atenção que busca. Quando você entra em um ambiente, a maioria das pessoas te nota e segue com suas vidas. A atenção delas passa por você e continua para outras coisas. A atenção do narcisista gruda, ela permanece, ela estuda. Não porque você é especialmente interessante para todo mundo, mas porque você é especialmente interessante para ele. Porque o radar dele disparou. Se você prestar atenção, você pode sentir essa qualidade de atenção. É diferente de interesse genuíno. Interesse genuíno tem uma qualidade curiosa, aberta.
A atenção do narcisista tem uma qualidade consumidora, como se ele estivesse tentando absorver algo de você apenas com o olhar. Seu sistema nervoso, se você aprender a ouvi-lo, já sabe a diferença. Aquele desconforto sutil que você sente quando alguém te olha de determinada forma. Aquela vontade inexplicável de se proteger. Aquela sensação de que algo não está certo, mesmo quando não há nada objetivamente errado. Andrew Huberman fala sobre interoceptividade, a capacidade de perceber sinais internos do corpo. A ínsula anterior do cérebro processa esses sinais. E pessoas altamente sensíveis frequentemente têm atividade aumentada nessa região. O problema é que muitos empatas, ou melhor, pessoas altamente sensíveis, aprenderam a ignorar esses sinais. Cresceram em ambientes onde suas percepções foram invalidadas, onde ouviram que estavam exagerando, que estavam imaginando coisas, que eram sensíveis demais. Então eles desligaram o alarme. E agora? Quando a atenção predatória do narcisista os encontra, eles não confiam na própria percepção. Eles sentem o desconforto e o racionalizam. Eles percebem o perigo e o ignoram. Reconectar com essa inteligência corporal é crucial. Não é sobre ser paranoico. É sobre confiar que seu sistema nervoso evoluiu por milhões de anos para detectar ameaças. E se ele está disparando, existe uma razão. A prática é simples, mas exige consistência. Antes de entrar em ambientes sociais, tome alguns segundos para notar como seu corpo está. Qual é seu estado de base? Depois, conforme você interage com diferentes pessoas, note as mudanças, com quem seu corpo relaxa, com quem ele contrai, com quem você sente expansão, com quem você sente retração. Não tente explicar racionalmente, apenas note com o tempo. Você começa a construir um mapa de padrões, e esse mapa te protege, porque te permite agir antes que o ciclo comece. Existe um momento específico no encontro entre narcisista e pessoa altamente sensível que determina o curso de tudo. É o momento do teste. Todo narcisista testa seus alvos. Eles fazem isso inconscientemente, por padrão. O teste pode ser sutil, um comentário levemente crítico, um pedido pequeno que cruza um limite, uma microagressão disfarçada de piada. O propósito do teste é medir sua resposta. O narcisista quer saber se você vai ceder, se você vai se desculpar por algo que não fez, se você vai minimizar seu desconforto para manter a paz, se você vai priorizar o conforto dele sobre o seu. E aqui está o ponto de bifurcação. Se você passa no teste da perspectiva dele, ou seja, se você cede, ele sabe que encontrou um alvo viável. O radar estava certo. Essa pessoa pode ser manipulada. Se você falha no teste, ou seja, se você mantém seu limite com tranquilidade, acontece algo interessante. Frequentemente, o narcisista perde interesse, não completamente, mas o magnetismo diminui, porque o radar detectou vulnerabilidade, mas o teste não confirmou disponibilidade. Isso é contraintuitivo para muitos, pessoas altamente sensíveis. Eles pensam que se forem gentis o suficiente, compreensivos o suficiente, amorosos o suficiente, vão conseguir um resultado diferente. Mas gentileza sem limite é exatamente o que o narcisista procura. Jung diria que manter seu limite nesse momento é um ato de individuação. É escolher o seu próprio centro, a sua essência, em vez de buscar a aprovação alheia.
É dizer ao seu próprio inconsciente que você tem um valor inestimável. Um valor que não depende de agradar a ninguém. Andrew Huberman diria que esse momento ativa diferentes circuitos neurais, dependendo de como você reage. Se você cede, se você se submete, você reforça o padrão de submissão. Se você mantém o seu limite, se você se firma, você começa a criar um novo padrão de autopreservação, de respeito próprio. Ambos estão descrevendo a mesma coisa, sob perspectivas diferentes, e ambos estão te dando a mesma instrução. Proteja o seu centro, mantenha a sua essência. Não negocie a sua integridade por aceitação, por migalhas de afeto. E se você já está em um ciclo com um narcisista, se você já foi capturada e está desesperadamente tentando escapar, o processo de saída. A libertação é um processo de individuação forçada. Você vai ter que resgatar partes de si mesma, partes que foram tomadas, usurpadas. Você vai ter que reconhecer as projeções, as ilusões que te mantiveram presa, acorrentada. Você vai ter que construir um senso de eu, um senso de identidade, que não dependa da validação de alguém que nunca, jamais, vai te validar genuinamente. Isso é doloroso, muito doloroso. Não vou romantizar a situação, não vou fingir que não é. O sistema de dopamina do cérebro cria laços fortíssimos, quase indestrutíveis, com recompensas intermitentes. E o ciclo narcísico é uma máquina perfeita de recompensa intermitente. Momentos de idealização, seguidos de períodos de negligência, de indiferença, seguidos de mais idealização. É exatamente o padrão que cria a dependência mais forte, a mais cruel. Estudos mostram que leva aproximadamente 90 dias para o cérebro começar a reformular os seus padrões de recompensa após o fim de um relacionamento traumático. 90 dias de consciência, 90 dias de escolhas diferentes, 90 dias de resistir ao impulso de voltar, de recair. Durante esses 90 dias, você vai sentir abstinência, vai sentir aquela fome, aquela fissura pelo contato, pelo afeto, que seu cérebro associou com prazer. Vai ter momentos onde você vai questionar se realmente foi tão ruim assim. Vai romantizar as partes boas, as migalhas, e minimizar as partes ruins, as atrocidades. Isso não é fraqueza, é neurologia. Seu cérebro está lutando para manter um padrão, um vício, que ele aprendeu que gera dopamina. Ele não sabe que esse padrão também está te destruindo, te consumindo por dentro. O trabalho de sombra junguiano é crucial aqui, porque parte do que te mantém presa é a projeção, é a ilusão. Você ainda está buscando algo nele, que na verdade está em você. Enquanto você não resgatar essa parte, você vai continuar sendo atraída de volta, como uma mariposa para a luz. Uma pergunta para você, que está assistindo a isso agora. Você já sentiu aquela atração magnética, avassaladora, por alguém que seu corpo sabia que era perigoso? Você já ignorou os seus próprios sinais de alerta, porque a intensidade parecia amor. Compartilhe nos comentários, não apenas como um desabafo, mas como um mapeamento, um levantamento de dados. Quanto tempo levou para você perceber? O que finalmente te fez enxergar a verdade? Isso não é só compartilhar experiências. É construir consciência coletiva sobre um padrão que afeta milhões de pessoas. E se este conteúdo está fazendo sentido para você, se você está enxergando conexões que nunca tinha visto antes,
Existe uma forma de apoiar este trabalho que permite que a gente continue fazendo essas revelações. Você acabou de entender algo que a maioria dos livros de psicologia não junta. A conexão entre a projeção de sombra junguiana e a neurociência do reconhecimento de vulnerabilidade. Pesquisar isso, conectar essas fontes, traduzir para uma linguagem acessível, consome tempo, muito tempo. Quando você clica no coração dourado do Super Thanks, você não está só apoiando financeiramente. Você está dizendo que esse tipo de conteúdo importa, que vale a pena ir mais fundo, que você faz parte de uma comunidade que quer entender, não só consumir. Cada Super Thanks financia a próxima pesquisa, o próximo protocolo, a próxima conexão, que pode mudar a vida de alguém que está presa em um ciclo, que não entende. Pense por um segundo. Enquanto vale entender por que você sempre atraiu as mesmas pessoas? Quanto vale ter um mapa que te mostra exatamente como a sua psique e o seu corpo estão sinalizando para predadores? Quanto vale saber que existe um caminho de saída? Se isso vale algo para você, o Super Thanks é uma forma de dizer, e eu vou continuar entregando, porque é isso que eu faço. Mas saber que existe uma comunidade que valoriza isso, que participa ativamente, te faz toda a diferença. Voltando ao ponto central, você foi escolhida antes de abrir a boca, porque existe uma linguagem anterior às palavras, uma linguagem de corpos, de energias, de inconscientes se encontrando. O narcisista é fluente nessa linguagem, de uma forma distorcida. Ele a usa para caçar, para manipular. Você também é fluente nessa linguagem, mas talvez nunca tenha sido ensinada a usá-la para se proteger. Você a usa para cuidar, para conectar, para sentir. Agora, é hora de usar para guardar, para proteger a si mesma. Jung mapeou esse território há um século. Andrew Huberman estava lidando com scanners cerebrais, agora. E você está no meio, com essa informação que pode te proteger, se você escolher aplicá-la. Lembra daqueles 7 segundos. Lembra que você está sempre emitindo sinais. Lembra que existe quem está sempre escaneando. E lembra que quanto mais consciente você fica, menos automático o processo se torna. Você não pode controlar quem te olha, mas você pode controlar o que você emite e pode controlar como você responde. Quando o radar de alguém te encontra, isso é poder. Não o poder falso do narcisista, construído sobre o vazio, o poder real de quem se conhece, se aceita e se protege, sem perder a capacidade de amar. Jung chamaria isso de individuação. Andrew Huberman chamaria de autorregulação integrada. Eu chamo de você, finalmente, ocupando o espaço que é seu por direito. Os 7 segundos vão continuar existindo, mas agora você sabe o que acontece neles. E saber muda tudo.